Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 5. Estamos no final desse livro. Na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, nós vamos estar aqui presencialmente novamente. E eu acredito que a gente vai finalizar esse livro de 1 Pedro. Foi uma linda jornada nesse livro tão precioso que o nosso apóstolo tão querido nos conduziu por uma comunidade com tantos problemas, tantos desafios, tanto sofrimento, e ele está alientando esta comunidade, guiando essa comunidade, dirigindo essa comunidade, fazendo essa comunidade entender seu próprio sofrimento em Cristo Jesus. E agora ele sai do geral de falar com toda a igreja e vai falar de forma específica para alguns grupos da igreja. Novamente, ele fez isso no capítulo 3, quando falou para as mulheres, quando falou para os homens, os esposos, quando falou para os escravos, e agora ele vem falar de uma forma muito especial para os pastores desta igreja. E acredito que esse texto tem uma boa aplicação também para a minha vida e a sua vida. Eu quero tomar alguns aspectos desse texto, não apenas para nós pastores, mas também para a sua vida, membro de igreja, irmão em Cristo. Então vamos lá para o nosso texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do rebanho, daqueles que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Mantenha o seu texto aberto nesse instante, enquanto meditamos nesse momento aqui. O apóstolo Pedro acabou de falar no final do capítulo 4 que o juízo de Deus ele começa pela casa de Deus, e que é com dificuldade que o justo é salvo, o que se dirá daquele que é ímpio, o pecador. Então ele agora se volta para os presbíteros para ministrar a vida deles. Então o indicativo do texto parece mostrar que esse juízo que o texto fala, que vem pela casa de Deus, esse juízo ele parece alcançar primeiro aos pastores, e com isso concorda Tiago capítulo 3, versículo 1: não queiram muitos de vós serem mestres, porque haveremos de receber maior condenação. Então parece que Pedro também tem o mesmo parecer de Tiago aqui, mostrando que esse juízo que começa pela casa de Deus, ele vai alcançar primeiro os pastores. E de fato é assim: quanto mais luz uma pessoa tem, quanto mais responsabilidades uma pessoa tem, maior essa pessoa, com mais grau essa pessoa será cobrada. Isso é natural e é isso mesmo. Mas o que tem na cabeça de Pedro quando ele emite esse texto aqui para presbíteros, a palavra presbítero significa um ancião, um idoso, ok? Não quer dizer literalmente alguém que seja velho, mas alguém que seja maduro na fé. As comunidades daquela época, elas estavam muito formadas pelos anciãos. Os anciãos tinham muito para dizer, obviamente porque tinham vivido bastante. Então, naturalmente, eles tinham muito a dizer, e havia um grande respeito pelos cabelos brancos, pelas pessoas de idade. Algumas culturas ainda hoje têm essa mesma perspectiva, mas não é, por exemplo, a cultura ocidental que nós fazemos parte, ela já não tem muito essa
cultura oriental, ela ainda carrega essa ideia de que o mais velho, além de ter mais responsabilidade, deve ter mais honra, deve ser respeitado, enfim. Mas aquilo que Pedro tem no seu coração, na sua mente, quando ele vai falar aqui, ele vai dar a ideia do pastor, pastoreai a igreja de Deus. Então ele coloca os presbíteros como uma figura de linguagem, o exercício do ministério pastoral, do presbítero, do ancião, como um pastor. Essa ideia, essa figura de linguagem, ele tira do próprio Senhor Jesus lá de João, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então, Pedro teve o privilégio de ser pastoreado diretamente pelo Senhor Jesus, o supremo pastor que ele vai citar aqui no final desse texto, o supremo pastor. Então, Pedro ele tem uma imagem muito bonita na mente dele do que é de fato um pastor, daquilo que deve ser de fato um pastor, ok? Então, o ministério pastoral, meus irmãos, e aqui a gente precisa iniciar com essa perspectiva, o ministério pastoral, nos nossos dias, ele tem sido banalizado. As pessoas se auto-intitulam pastores, as pessoas tomam o título para si, as pessoas, os próprios pastores têm, na sua maioria, errado em estabelecer alguém no pastorado, porque simplesmente pega alguém que tem um pouco mais de facilidade de falar, de usar o microfone, ou se sair bem no palco, então acabam tomando aquela pessoa para ser pastor. E isso é um erro. Isso é um erro. O ministério pastoral é, acima de tudo, primeiro de tudo, antes de tudo, um chamado de Deus. E quando você olha lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo vai dizer assim, falando da sua conversão e do ministério pastoral que ele começou a exercer. Ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, isso é a salvação dele, aprove e revelasse o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Veja, tanto a salvação como o ministério pastoral é um chamado eterno. Não é uma coisa que você disser, eu agora decidi que eu vou ser pastor. Não é algo dessa natureza, não funciona assim. É um chamado de Deus. É assim com Jeremias, é assim com Isaías, é assim, por exemplo, com João Batista. João Batista, Deus anunciou o nascimento de João Batista 400 anos antes dele nascer, dizendo que ele seria alguém que exerceria o ministério que antecederia o Messias, que iria pavimentar, ele ia deixar plano o caminho do Senhor. Não é que ele simplesmente disse, não, eu vou fazer de mim mesmo. Me deu na ideia, ou alguém achou que eu tenho um timbre e eu vou ser pastor. Não foi isso. Ou eu vou entrar no ministério porque alguém achou que eu tenho as características. Não é isso. O ministério pastoral é um chamado. É um chamado. E a gente precisa respeitar o chamado de Deus. Nós não podemos chamar alguém para o ministério que Deus nos chamou. Que Deus nos chamou. E irmãos, eu vi isso muito. Nesses anos de ministério pastoral, eu vi isso demais. Eu vi isso demais. Infelizmente, uma grande porcentagem das pessoas que eu vi sendo ordenado para o ministério pastoral, que eu conhecia essas pessoas, eu tinha contato com essas pessoas, eu caminhei em certo aspecto com essas pessoas. A maioria dessas pessoas não tem ministério pastoral. Deus não chamou essas pessoas, mas pastores ordenaram essas pessoas. Algumas eu até alertei, não faça isso. Essa pessoa não tem um ministério pastoral, não faça isso. E o pastor foi lá e ordenou a pessoa ao ministério. E você vai vendo no decorrer da vida dessa pessoa, que essa pessoa não foi chamada para o ministério pastoral. A gente não ordena
ordena alguém que é um diácono para o ministério pastoral. Um diácono é um diácono. Ele tem um dom de Deus da diaconia. Não é, irmão, o ministério não é uma ideia militar. Você é soldado, depois cabo, sargento, tenente, capitão, major. Não é isso. Você não tem, não há um militarismo. Se a pessoa foi chamada como diácono, ela vai ser diácono no resto da vida dela. E vai ser um excelente diácono, vai ser uma bênção na igreja. Se Deus chamou alguém como evangelista, da mesma forma. E assim, nós precisamos respeitar o ministério na vida de cada pessoa, o dom que Deus concedeu àquela pessoa. Então nós não podemos ordenar alguém para o ministério, nós não podemos chamar alguém que Deus não chamou, E as evidências do ministério pastoral vão aparecer na vida daquela pessoa. Isso vai ser notório para toda a igreja. E a igreja enxerga o ministério pastoral na vida daquela pessoa e ordena aquela pessoa. Não é uma coisa que você se auto-intitula, ok? E essa auto-intitulação, ela é, na realidade, segundo o livro de Apocalipse, ali no capítulo 2, capítulo 3, é uma coisa dos falsos mestres. Eles estão isolados em si mesmos. As pessoas se auto-intitulam profetisa, como diz lá no texto, se auto-intitula profeta, se auto-intitula pastor. Irmão, isso já demonstra que essa pessoa não tem o ministério pastoral e que ela está completamente equivocada no que está fazendo e está com más intenções. E aqui tem o primeiro uso que eu quero fazer desse texto para você: discernir quem é e quem não é o verdadeiro pastor. Diante dessa banalização do ministério pastoral, diante desse monte de gente aí que está sendo intitulado pastor, quem é o verdadeiro pastor? Isso é uma coisa do nosso tempo? Não. Quando você olha os profetas do Antigo Testamento, Deus vai dizer para Ezequiel, Deus vai dizer para Jeremias, Deus vai dizer para Isaías: eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração. Isso é, o pessoal que está por aí exercendo o ministério sacerdotal, eles não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Eles estão aí por outros motivos. Mas eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração. Por isso que Deus vai levantando os profetas. Eles são imparciais. Eles não têm ligação, na maioria das vezes, com o ministério sacerdotal que estava corrompido, e nem com os políticos, com os reis. Eles estavam isentos de toda influência de todos os lados e anunciavam o Evangelho. Então, assim também a igreja, meus irmãos. E Paulo vai dizer novamente aí em 2 Timóteo 9, de Deus que nos salvou, falando para Timóteo. Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso, né? E Paulo está preso em Roma nesse momento, é a última carta dele, e ele vai dizer exatamente isso: Deus, Timóteo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja, o chamado pastoral é algo que é de Deus, é Deus que chama, não é alguém que se intitula, que se põe um título. Alguém que faz isso, seja de missionário, seja de profeta, seja de pastor, seja de evangelista, ou seja, que título for, essa pessoa já é um falso mestre, já é alguém mal intencionado. Não é alguém que se auto-intitula, é a igreja que ordena a pessoa. A igreja que vê o ministério, vê o testemunho, vê a vida daquela pessoa e diz: não, essa pessoa tem um ministério, é coerente a vida dessa pessoa com o que está escrito na Bíblia. Então a igreja ordena a pessoa. É a igreja que ordena a pessoa. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente está vendo muita coisa errada aí. Então a primeira coisa que eu quero fazer com você nesta noite é que você possa discernir os verdadeiros e os falsos pastores. E aqui no versículo 1 nós já temos duas certezas do verdadeiro pastor. Duas certezas que o verdadeiro pastor deve ter no seu
E são as duas certezas que Pedro tem no coração dele. E assim todo verdadeiro pastor deve ter. A primeira certeza, olha o versículo 1. Aos presbíteros que há entre vós, entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, é a primeira certeza que o pastor deve ter. Ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. O coração de um verdadeiro pastor, ele está direcionado à pessoa de Cristo e à cruz de Cristo. Pedro viu Jesus na cruz, ainda que de longe. Ele foi testemunho dos sofrimentos de Cristo. Ele viu Cristo padecer na cruz, ele viu Cristo morrer naquela cruz, ele viu Cristo sendo crucificado, tirado da cruz. Meus amados irmãos, aquilo marcou a vida de Pedro, aquilo nunca mais saiu da mente de Pedro. E aqui está o verdadeiro pastor. A cruz de Cristo é central na sua vida, sua mensagem, seu aconselhamento, suas pregações, seu ensino, tudo está fundamentado na pessoa de Cristo, não nele mesmo, não na sua habilidade, na sua retórica, na sua inteligência, não, mas na pessoa da cruz de Cristo, em Cristo Jesus. Como Paulo diz, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Nós não temos outro assunto a pregar. Qualquer assunto que nós pregamos nasce da cruz. Qualquer assunto que nós pregamos tem como ponto convergente a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, o seu sofrimento naquela cruz. Esse é o verdadeiro pastor. Um pastor que não prega Cristo, um pastor que não prega a cruz de Cristo, um pastor que desvia do assunto e não leva você para a cruz. A cada mensagem, a pessoa de Cristo, a centralidade da pessoa de Cristo. Esse é o falso pastor. Ele vai pregar outra coisa. Ele vai pregar prosperidade, ele vai pregar psicologia positiva, ele vai pregar ele mesmo, ele vai pregar um monte de coisa, mas ele não vai pregar a Cristo Jesus. Corra, como dizia o Dr. Shedd, ele dizia: se você está numa igreja sobre um pastor que prega o Evangelho, a cruz de Cristo e Cristo, você está de parabéns. Com aquele inglês dele, aquele português dele bem arrastado, né? Você está de muito parabéns. Mas se na sua igreja você não ouve de Cristo, da cruz de Cristo, e tudo que esse pastor prega não está nascendo do Evangelho de Cristo, da pessoa e da cruz de Cristo, e tudo não volta para a pessoa, a centralidade de Cristo, foge daí e procura uma igreja séria. Então a primeira característica de um pastor verdadeiro é que ele prega Cristo. E aqui está Pedro sofrendo por Cristo. E essa é uma certeza que o pastor vai ter. O pastor vai sofrer por Cristo. O ministério pastoral é uma das coisas mais difíceis do mundo. John Maxwell, que é o maior treinador de liderança do mundo, escreveu os livros famosos que foram best-seller nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. É usado pelas grandes multinacionais. 12 minutos de poder na vida de um líder, 21 leis irrefutáveis de liderança, livros assim. Foi pastor de igreja e falou: a coisa mais difícil que eu fiz não foi ser CEO, diretor das maiores multinacionais do mundo. A coisa mais difícil que eu fiz foi ser pastor lá naquela igreja do interior dos Estados Unidos. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Então, o ministério pastoral não é algo simples, não é algo fácil. Há uma pressão espiritual, há uma pressão emocional, física, sobre a vida do pastor, sobre a família do pastor. A maioria dos pastores, segundo pesquisas, estão em depressão e lutam contra a depressão. Porque você tem um pastor, principalmente de igrejas pequenas, ele precisa ser dos serviços gerais. Ele tem que fazer de tudo. Ele faz de ponta a ponta praticamente quase tudo na igreja. Pastores de igrejas maiores, eles têm mais estrutura, mais dinheiro, eles contratam pessoas, são pessoas profissionais que são pagas, então há um alívio nesse sentido. Mas pastores de igreja pequena não, eles têm mais trabalho para fazer. E mesmo pastores de igrejas maiores, eles têm o pastor e a família do pastor tem grande chance de
tarefa, muitas demandas sobre a vida do pastor. Estava sentado numa mesa em um casamento semana retrasada, e o pastor estava lá, e o outro, e quantas vezes a gente ouve dos pastores, você conseguiu tirar um mês de férias direto seguido? Não, eu nunca consegui tirar isso, né? Então, assim, existe esse tipo de coisa que não está localizado em um pastor, em um ponto, mas é uma coisa generalizada, ok? Generalizada. Então, existem muitos fatores aí, e o ministério pastoral, ele afeta muito a família do pastor, mais do que outras profissões. Então, tudo isso é uma dinâmica muito complicada, e de fato, o pastor, ele participa desse sofrimento que Cristo, o nosso Senhor, ele é testemunha dos sofrimentos. Ele não apenas viu Jesus sofrendo, mas ele também sofre no ministério, porque há um sofrimento para que o reino de Deus avance, com certeza. Há um sofrimento. Paulo vai dizer: meus amados irmãos, eu estou aqui de novo, tendo dores de parto por causa de vocês, para que vocês venham a nascer em Cristo Jesus. Então, há uma dor, há um sofrimento pela salvação daqueles que não são crentes, mas também pelo desenvolvimento da fé da igreja, a expectativa, o desejo que as pessoas cresçam, avancem na fé, sejam transformadas, avivadas, cheias do Espírito, e às vezes você não vê aquilo acontecer, e não vê pessoas sendo salvas, e não vê também as pessoas dentro da igreja crescendo, amadurecendo, enfim, há uma luta muito grande dentro do ministério pastoral. Por isso que você vai ver tanta gente que diz que pastor, que foi pastor e não é mais, porque realmente é algo que Deus tem que chamar você para o ministério. Como Jeremias disse, ele disse: eu nunca mais vou falar de ti, Senhor, eu nunca mais vou falar de ti, mas um fogo ardia dentro de mim e eu não consegui me calar. E é realmente assim, realmente assim. Há um impulso divino na vida de um pastor verdadeiro. Ele não está ali por outro motivo, ele está ali por Deus e para Deus. Então há um impulso divino que o impede de sair daquela situação. É algo realmente espiritual. E a segunda coisa aí é co-participante da glória. A esperança dele, do verdadeiro pastor, é ser co-participante da glória com Cristo Jesus. Ele espera esse momento da segunda vida, ele deseja, ele anela esse momento maravilhoso, diferentemente dos falsos pastores, como Paulo vai dizer em Filipenses, que eles, os falsos mestres, os falsos pastores, o Deus deles é o vento. Eles só pensam nas coisas que são a vida terra. Então eles só sabem falar de dinheiro, eles só sabem falar das coisas que são a vida terra. O ventre deles é eles mesmos. São grandes personalidades. Eles não apontam para Cristo, eles estão apontando para eles mesmos. Ok? Então, aí nós vamos ver essas duas características, alguém que anela com certeza pela segunda vinda de Cristo. E aí, nosso texto caminha para 4 responsabilidades do verdadeiro pastor. Como eu disse, essa figura de linguagem do pastor de ovelha, de rebanho, que é tomada pelo próprio Senhor Jesus para descrever a si mesmo, e no Antigo Testamento Deus também é descrito dessa maneira como um pastor. E ali então nós temos 5 características de um pastor de ovelhas. Ele alimenta essas ovelhas, ok? Então o ensino da palavra de Deus, e aqui está a forma, o que é pastorear. Pastorear é ensinar, ok? E quando você ensina, você exerce essas cinco responsabilidades que o pastor deve ter. Então, pastorear, esse imperativo aqui, pastorear o rebanho de Deus, maravilhoso é isso, que o rebanho não é meu, e o rebanho não é meu, e também não apenas o rebanho, não é do pastor, mas nem a estrutura física, onde a gente é rebanho, também não é do pastor, tá bom? Então, aqui fica um alerta para a gente, é uma coisa importante. O rebanho, as pessoas não são do pastor, e nem o que é a estrutura física tampouco. A gente vê muita gente adonada das pessoas e do bem, é
como se a igreja fosse do filho do pastor, do neto do pastor, e daí vai por assim. A gente está vendo isso demais, né? Briga por milhões aí, em estruturas financeiras, como se a igreja fosse uma empresa. Uma igreja fosse uma empresa e ali precisa ficar com a gente. E nós já vimos homens sérios, homens de Deus, que colocaram seus familiares, seus parentes, o filho, e dentro da Igreja de Cristo há uma crítica agora em relação a isso, porque tem muita gente fazendo isso, colocando o filho como sucessor, a filha como sucessora do ministério pastoral. Tem havido uma crítica entre os próprios pastores que isso é uma coisa errada. E a gente já viu homens de Deus que fizeram isso, e você vê, gente, isso é totalmente errado. Essa pessoa nunca foi chamada por Deus, essa pessoa tem problemas sérios na vida, inclusive tangendo aspectos sexuais da sua própria vida, mas o pastor vai lá e põe o neto como pastor da igreja. Então, assim, é uma coisa complicada. Então, a igreja, ele ordena pastorear o rebanho de Deus. Então, a igreja é de Deus em todos os aspectos. A igreja é de Deus, o povo, as pessoas, mas a estrutura física é dele, é da igreja, é de Cristo, não é do pastor, ok? É do Senhor Jesus. Então, a gente precisa deixar essas coisas claras, perfeito? Então, a primeira tarefa do pastor é alimentar a igreja. Então, o ensino é o alimento que o pastor vai dar, é a palavra de Deus. Conduz-me, diz o Salmo 1, conduz-me por pastos verdejantes. Paulo vai também dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 4,1, são as últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo: conjuro-te perante Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação em seu reino, será a segunda vinda. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceira no ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobre todas as coisas, Timóteo, suporta as aflições, como nós já vimos, ok? Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, veja que há um resumo muito parecido com o que Pedro está querendo dizer aqui para os presbíteros. O presbítero, ele deve pregar a palavra, prega a palavra, porque haverá tempo em que não suportará essa doutrina, mas você não muda isso. Você prega a palavra. Então não há outro alimento que eu possa dar a vocês, irmãos, a não ser as Escrituras Sagradas. É a Bíblia, é a palavra de Deus. O pastor é um homem de um único livro, a Bíblia. O pastor vai ensinar a Bíblia, ele vai pregar a Bíblia, ele vai trazer as realidades das Escrituras Sagradas para você. O verdadeiro pastor, ele é um homem de um livro só, a palavra de Deus. Ele pode consultar uma pesquisa, ele pode ler um outro livro, não tem problema quanto isso. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é tudo na vida de um pastor. É tudo na vida de um pastor. E é um risco, porque hoje em dia, como mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia tudo uma única vez, o que essa gente está ensinando por aí é bem perigoso. Tem muito pouco a ver com as Escrituras Sagradas. Eu já fiz uma reclamação séria com os pastores das igrejas de Cristo. E falei para eles, nós já tivemos atualização teológica aqui, que era para atualizar biblicamente os pastores. E em todas as ministrações eu estava, e nenhum pregador mandou abrir a Bíblia. Nem pregador disse: graça e paz, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto tal. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu estou falando das vozes da minha cabeça, do que a cultura está dizendo, que eu li no livro, sei lá o que eu fiz.
Não, irmão. O pastor verdadeiro, ele vai ensinar a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Fala o que convém à sã doutrina. É aqui a palavra de Deus. A segunda atitude que o pastor deve ter é cuidar do rebanho. Ok? É cuidar do rebanho, é pastorear o rebanho. Pastorear significa cuidar. Pessoas carregam, quando vêm para Cristo, suas mágoas, suas histórias, suas tragédias, suas dores. Na própria caminhada cristã, a gente se fere, passa dificuldades, lutas, problemas, desafios se apresentam, e o pastor precisa cuidar das ovelhas. E aí entra muito do aconselhamento pastoral, da ajuda, enfim. E nós só podemos fazer isso à medida que você, ovelha, pode abrir o seu coração. Eu não posso fazer isso se você não abre o seu coração. Se você não vem, se você não busca o aconselhamento, como eu vou poder te ajudar? Não tem como, ok? Eu não tenho como adivinhar o que você está passando. Eu não tenho como ajudar você se você não abre o seu coração. Então, faz parte dessa dinâmica pastoral. Obviamente, quando eu vejo o irmão que está faltando na igreja, eu venho para o culto, ou percebo visualmente que a pessoa não está bem, eu vou para essa pessoa. Irmão, você está bem? Tem alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Você está legal? Vi que você não está muito bem. Foi só uma impressão minha ou está acontecendo isso mesmo? Então, eu puxo a pessoa, mas você precisa, pastor, tem algo na minha vida que eu ainda não venci. Tem um problema aqui que eu estou enfrentando. Tem uma mágoa na minha vida, tem uma ferida no meu coração que eu não consigo vencer. Então, eu preciso de ajuda. E aí o pastor vai em oração, em aconselhamento, em encorajamento, mostrando nas Escrituras o caminho para que Deus possa trazer restauração na sua vida. Então, cuidado é muito importante. Em terceiro lugar, o pastor pastoreia guiando a igreja. Por que caminho? A palavra de Deus. Não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Não retrocedemos da palavra, guiamos a igreja na palavra de Deus, ok? Na palavra de Deus. Então, o pastor, ele deve guiar a igreja na palavra. E aqui a gente tem um grande desafio. Por quê? Porque nós temos muitas vozes sendo ouvidas ao mesmo tempo. Quando você abre o seu celular, quando você entra nas redes sociais, você vai ver você vai ouvir muitas vozes, e isso torna mais difícil a tarefa do pastor, porque você ouve muitas coisas por aí. Agora, o que você precisa perguntar é bíblico isso que eu estou ouvindo? É correto isso que eu estou ouvindo? Nasceu de fato, de maneira correta das Escrituras? O que está sendo dito é bíblico? Ou é uma extrapolação das Escrituras Sagradas? A pessoa está fazendo uso da Bíblia ou realmente aquilo que está sendo dito é Bíblia? Então, há um desafio maior. Para nós, pastores, hoje, é guiar o povo de Deus, porque você tem a possibilidade de ouvir gente de tudo quanto é parte do mundo no seu celular. E isso se torna um risco para você, porque você pode ouvir muita coisa errada. E por isso você precisa ler muito a Bíblia. E tendo dúvida de alguma coisa, vim perguntar para mim: pastor, é bíblico isso daqui? É correto isso daqui? Isso aqui está de acordo com as Escrituras? Pastor, eu ouvi isso aqui. De fato é isso que a Bíblia está dizendo, ensinando? Ou essa pessoa está extrapolando o texto bíblico? É muito importante, irmão, porque você pode guiar a sua vida, tomar decisões de uma direção totalmente equivocada. Porque aquilo lá eu achei tão legal, aquilo, olha, combinou com aquilo que eu já pensava e sentia, então eu segui isso aí. E você pode estar indo numa direção bem errada. Então, pastorear também significa guiar. O pastor, ele vai à frente e as ovelhas vão atrás. Por isso que Paulo vai dizer, Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo os que te ouvem. Então, o pastor, ele vai pelo caminho, ele tem que ir pelo caminho certo, que é a palavra de Deus. E ele tem que guiar o povo nessa palavra. Se ele for para o caminho errado, você vai junto. E esse é o erro. Ok? Então,
cuidado. A quarta atitude que o pastor deve ter, a quarta responsabilidade do pastor, é que pastorear significa proteger. O pastor lembra lá de Davi enfrentando o urso, enfrentando o leão. Davi está protegendo as suas ovelhas. O pastor também precisa proteger as ovelhas de quê? De falsos mestres e falsos ensinos. E aí entra a questão que eu acabei de dizer, do desafio que nós temos com relação a essa questão dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Presta atenção aqui. Existem ensinos de demônios. Os demônios também têm ensinamento para dar. Os demônios têm ensinamento para trazer para as pessoas. São espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia, qual veículo que os demônios usam para trazer a sua doutrina e o seu engano? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eles usam, os demônios usam os falsos mestres. Por trás de cada falso mestre, por trás de cada falso ensinamento, está assim de demônios e espíritos enganadores. A maior arma do diabo para desviar a igreja sempre foi os falsos ensinamentos. Sempre foi. Por isso que no domingo de manhã nós estamos aqui meditando e Moisés vai dizer: não acrescentem nada ao livro dessa lei, nem diminua dele absolutamente nada. Você não acrescenta nada e você não diminui nada. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, e nem retrocede, nem recua disso, do livro das Escrituras. Então, meus irmãos, está aqui algo muito importante: proteger a igreja. Como é que o pastor protege a igreja? Pregando a palavra, ensinando a palavra, e você aprendendo a palavra, lendo a palavra, vindo aos cultos. Não tem como pastorear se você não estiver presente aos cultos, porque é presente nos cultos que eu alimento você, que eu guio você, que eu protejo você, que eu ajudo na questão da sua saúde também emocional, mas também que eu corrijo você. Todas essas coisas vêm por meio do ensino da palavra de Deus, seja individualmente ou seja no culto. É sempre por meio da palavra. E o último aqui é corrigir. Como nós lemos agora em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo vai dizer novamente lá em 2 Coríntios 10:6, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E aqui, irmão, é o que nós vamos ver a seguir. E eu já uno as 3 motivações e ações do pastor. É que esse aspecto de corrigir, mais do que qualquer outra época, na minha época, quando Deus me salvou, 35 anos atrás, o meu pastor era uma autoridade na minha vida. E o pastor é uma autoridade espiritual na nossa vida. Mas infelizmente as pessoas têm fragilizado isso em sua própria vida. Por quê? Porque elas não permitem correção na sua vida. E aí nós temos um fenômeno que tem acontecido. Antigamente os pastores eram mais ou menos como militares. Eu mando, você obedece, acabou, nem questiona. Hoje
já que isso não está funcionando, porque se você faz isso, a ovelha vai para outra igreja, os pastores viraram, o pastor já mudou doce. Eles são tipo pastor de parquinho, de playground. Eles estão ali só para te fazer feliz, paz e amor. Você é lindo, maravilhoso, você está certo, é a sua opinião, eu respeito. Não tem esse aspecto da correção. E a primeira vez que a palavra igreja sai dos lábios de Jesus é no aspecto de correção. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Se ele não te ouvir, chama outro irmão e vai com ele. Tenta ver se seu irmão se dobra na situação. Se ele não ouvir, traz o irmão para a igreja. É a primeira vez falando de disciplina. Não há, como o doutor Shed dizia, não há igreja sem disciplina. Não há igreja sem disciplina. Uma igreja que não tem disciplina não é igreja. Ela é simplesmente um clube, um conjunto de gente junto. Por quê? Porque a palavra de Deus vai disciplinar a mim e você. Ela vai corrigir a gente. Ela vai dizer para mim e para você, você está errado. E eu vou dizer para você, segundo as Escrituras, que você está certo ou está errado. Não tem jeito, irmão. Então, se você, como o texto aqui diz, a disciplina vem à medida da sua submissão. Eu não posso te corrigir, eu não posso te colocar no caminho certo, se você não diz, pastor, é verdade, você está certo, a Bíblia está certa, é isso mesmo, você tem razão. Se não há isso, se não há essa submissão por parte da ovelha, então não tem como haver correção. Por isso que a doma do pastoreio está aí no versículo 2. Olha aí, no versículo 2. Que pastoreie o rebanho de Deus que é entre vós, primeiro, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Então, o ministério pastoral não pode ser uma obrigação. Eu estou aqui obrigado, eu estou aqui arrastando uma cruz, eu estou aqui porque eu não tenho possibilidade de fazer outra coisa na vida. Não pode ser uma obrigação. Essa expressão aqui é usada por Paulo, lá naquele texto de 2 Coríntios, capítulo 8, quando fala da oferta, que ninguém pode ofertar a Deus constrangido, obrigado, porque Deus ama quem dá alegria. É essa mesma palavra aqui. Então, a ideia aqui de obrigação é de você estar constrangido na situação. Eu estou fazendo aquilo obrigado, eu estou constrangido a fazer aquilo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O verdadeiro pastor é como Paulo. Às vezes ele tem uma igreja extraordinária, como a igreja de Éfeso. Mas às vezes ele tem uma igreja complicada, como a igreja de Corinto. E ele diz para a igreja de Corinto: ainda eu amo vocês, ainda sendo amado menos. Ainda que vocês me amem menos, eu amo vocês, ainda mais. Então, o que motiva o pastor é o amor. Porque o Supremo Pastor nos amou. O Supremo Pastor nos amou. E o pastor verdadeiro, ele ama, ele não é um mercenário. Ele não é um ladrão. Ele não é alguém que está ali pelo dinheiro. Ele não está ali pela obrigação. Ele está ali por amor. Por amor a Cristo. E eu quero dizer para você que é isso que sustenta o ministério. Eu quero dizer para você que um pastor que está no ministério por obrigação, ele vai embora rápido. Ele não vai durar muito tempo. Uma vez eu vi uma pessoa e eu falei: essa pessoa não tem o chamado pastoral. Deus não chamou essa pessoa, mas ordenaram essa pessoa. Essa pessoa quis o ministério. Foi pastorear uma igreja em Caldas Novas. Encontrei no mercado um tempo depois. Não, eu deixei aquilo lá, eu não sou obrigado a passar por aqui. Realmente, irmão, não tem dinheiro que pague. Por isso que você faz aquilo por amor. É igual pai e mãe. Você não é pai e mãe por dinheiro. Você é pai e mãe por amor. Sim? Então é a mesma coisa. É o mesmo ponto de ideia aqui. Então, assim, a pessoa que está naquilo, por dinheiro, por obrigação, ela não vai ficar naquilo. É assim, para você ver as pessoas abandonando o ministério por causa disso. Entendeu? Porque não estão ali por amor. Então, irmãos, o ministério não pode ser um aspecto de obrigação.
E aqui um pastor, ele precisa beber mais do amor de Deus do que as ovelhas. Ele precisa nutrir-se mais do amor de Deus do que as ovelhas. Porque ele precisa estar indo para o amor. Ele precisa estar indo para o amor. É o amor que move o pastor. Assim como Cristo foi movido pelo amor a ir à cruz, a estar com Jesus. Isso não quer dizer que Jesus de vez em quando não tinha uma ira contra os discípulos. Jesus teve. Geração incrédula e perversa. Até quando eu vou ficar sofrendo com vocês aqui? Até quando eu vou ficar suportando a incredulidade de vocês? Traz essa pessoa aqui. Então, às vezes, Jesus tinha esses momentos de ficar irado contra os discípulos. Ele amava, mas às vezes ele ficava, não pecou, mas às vezes ele ficava nervoso, ele ficava irado e repreendia os discípulos. Mas isso também é um aspecto do amor, porque o Pai disciplina todo que ama e repreende todo filho que é bem. Então, veja que a motivação não pode ser outra, a não ser o amor. Por isso que ele diz, não por obrigação, mas espontaneamente. Esse aspecto do espontaneamente demonstra exatamente o amor. É o amor que move o coração de um pastor. É o amor, ok? E esse deve ser o amor perfeito que deve mover o nosso coração, como Deus quer. E é assim que Deus quer, que nós venhamos a amar uns aos outros, que nós venhamos a ter esse amor uns pelos outros, sempre. E é isso que deve mover os pastores a estarem no ministério. A segunda coisa que deve mover o pastor a estar no ministério, olha aí, não por ganância, mas de boa vontade. Então, o que move o pastor, o verdadeiro pastor, não é o dinheiro, não pode ser a ganância. O pastor Edson de Gouveia que descobriu a maneira com que um pastor faz uma igreja crescer. Isso é a ganância. A ganância é o que faz a igreja crescer. Pessoas que estão no ministério querem ver a igreja crescer simplesmente por estar, por fama, porque vão ter mais entradas, mais dinheiro. É isso que move aquela pessoa. Meus irmãos, não pode ser o dinheiro que move o pastor. O ministério não é fonte de lucro. É o momento de você, e é o lugar de você se doar, de você abrir mão, de você deixar o seu pela igreja. É isso, o ministério pastoral tem esses momentos. E às vezes são vários, e às vezes por vários anos, às vezes por um ministério inteiro. Então, não deve ser o objetivo do pastor o dinheiro, o lucro. Paulo vai dizer isso muito claramente em 1 Timóteo e 2 Timóteo, falando para Timóteo sobre os pastores. Não deve ser esse o motivo do pastor estar no ministério, o dinheiro. Não deve ser. Pelo contrário, ele não pode ser ganancioso, ele não pode estar ali por causa do dinheiro. Pelo contrário, mas de boa vontade. Isso é, com generosidade. Ele é fiel ao ministério, ele é fiel às pessoas, dando tudo bem, dando tudo mal. Ele não está ali por dinheiro. Não, se a outra igreja me chamar e pagar mais, eu vou para lá. Não é isso que nos move. Eu lembro desse momento que a gente passou bem difícil aqui como igreja. A maioria de vocês estavam aqui nesse momento, permanece até hoje fielmente. Mas aquele momento que a gente estava lá na escola, tinha recém saído da casa, estávamos lá na escola. Infelizmente a igreja passou por aquela divisão tão lamentável, tão desnecessária. E naquele momento, um pastor lá de São Paulo me ligou. Pastor Gal, vem pregar aqui na igreja, em Americana. E eu fui, ele pagou a passagem, eu fui para lá. E naquele momento que eu atendi o telefone, Deus falou no meu coração: Ele vai chamar você quando você estiver lá para pastorear aquela igreja. Agora você não vai. Eu desliguei o telefone e falei para minha esposa: melhora tudo aqui. Falei: bem, o pastor Flávio estava me chamando para pastorear a igreja lá. Mas Deus disse para eu não ir. E a gente tinha recém comprado o terreno aqui, num aperto financeiro, uma situação difícil, na escola suja. A gente lembra daqueles momentos em que a gente tinha que trazer as cadeiras para aquele pátio, e quando começava a chover, vento, a gente tinha que parar o culto, parar a pregação, ir para aquele cantinho de lá,
né? Porque estava ventando, meu Deus do céu. E toda vez que tinha culto, a gente tinha que levar o som e tirar o som. Meu Deus, guardar o som na casa do irmão Araújo, da irmã Nazaré. Que luta, irmão, que batalha foi aqui. Oh, Jesus, misericórdia. A gente olha para trás, meu Deus do céu. E eu fui para lá e ele muito generosamente ofereceu um salário muito bom, uma igreja, parecia um shopping. Naquela época já tinha data show, computador, um monte de coisa, a igreja toda estruturada, os membros ali da igreja e tal. Irmão, pastor Edson de Gouveia diz uma coisa que é verdade. Quem serve a Deus por dinheiro, se o diabo oferecer um aumento, ele vai. É assim, é assim. Quem serve a Deus por dinheiro, se o diabo oferecer um aumento, vai. E não pode ser assim, irmão. A gente não pode servir a Deus por dinheiro. E a gente não pode estar no ministério por dinheiro. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu quero dizer para vocês, e um testemunho pessoal, todo o sacrifício que Deus sabe que nós já fizemos, todos nós fizemos, mas nós fizemos como família e como pastor, todo o sacrifício financeiro que nós fizemos aqui, em momentos que nós passamos, que tínhamos que pagar a prestação do terra, pagar o aluguel, e aquela coisa, situação difícil, todo o sacrifício que nós fizemos aqui, o Senhor nosso Deus nos abençoe. O Senhor nosso Deus nos abençoe. Ele sempre estendeu as mãos, Ele sempre abriu um caminho, uma porta, Ele sempre fez algo extraordinário. Sempre. Então, assim, a gente vê até hoje a fidelidade maravilhosa do Senhor, cuidando de nós. Então, o verdadeiro pastor não está no ministério por causa do dinheiro. Ele está no ministério por amor a Deus. Ele está no ministério e o ministério vai exigir que ele se sacrifique em vários momentos para que a igreja possa ter um pouco mais de recursos para fazer algumas coisas. E ele vai ter que abrir mão dos seus próprios direitos, para poder ver a igreja avançar. Ok? Então, assim, isso faz parte do ministério. E por último, ele diz: como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, mas sendo exemplos do rebanho. E essa é a última característica. Aqui existe o estilo da doma, da maneira como o pastor vai lidar com a igreja. Ele não é um dominador. E aqui as pessoas confundem muita autoridade com esse aspecto do dominador. O pastor, ele não é o dono da igreja, ele não age como um dominador, ele é mais um pai, ele é mais alguém que está pelo exemplo, como o texto diz. Ele não está forçando ninguém, ok? Ele não força ninguém. Olha, ele não força ninguém a seguir o caminho, ele não força ninguém a obedecer, ele não força ninguém a ofertar, a dar, ele não força ninguém a realizar trabalhos e tarefas na igreja, ele não força ninguém. Ele não é um dominador, ele não é um controlador. Um pastor abusivo, um pastor que obriga, um pastor que... Isso não é um pastor. E às vezes as pessoas parecem que gostam dessas coisas. Eu acho interessante isso. Eu conheço pessoas que parecem que têm satisfação em dizer: não, o meu pastor, ele manda e eu obedeço. Se eu vou viajar, se ele disser para eu não viajar, eu não viajo. Tipo essas coisas mais malucas que existem, que acho que isso é ser pastor. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é ser um dominador, um controlador. E isso não é o que a Bíblia nos chama a fazer. Um pastor, ele não deve ser um controlador. Pastores abusivos. Quanto disso tem hoje? E essas coisas são erradas. Por isso que a disciplina é a medida da sua submissão.
No reino de Deus não existem grades e prisões. Nós não servimos a Deus. E aí, quando eu digo nós, eu digo eu como pastor e todos nós como ovelhas. Nós não servimos a Deus obrigados. Não é assim. É por amor, é por paixão. É isso que nos leva a servir na igreja. Qualquer trabalho que fazemos na igreja deve ter como motivo o amor. Não pode ter outra motivação. Nem ofertar, nem dizimar. Deus ama quem dá por amor, quem dá por paixão, com alegria no coração. Tudo que vamos fazer no reino de Deus deve nascer desse amor. O pastor, as ovelhas, tudo deve ser feito assim. Não pode ter outro motivo. E um pastor que domina o rebanho, ele está errado. Ele está errado. Essa não é a forma de pastorear, de conduzir o rebanho. Pelo contrário, deve ser um exemplo. Um exemplo de oração, um exemplo de integridade, um exemplo de fé, um exemplo de piedade, um exemplo de amor, um exemplo no seu caráter, no seu comportamento. Ele deve ser um exemplo como pai, ele deve ser um exemplo como marido, ele deve ser exemplo da igreja. Isso deve ser um pastor. Se você não consegue ver coerência no que aquele homem está pregando e vivendo, ali tem um falso pastor. Se você vê alguém dominando e não vivendo, ali tem um problema. Toda vez que você vê uma atitude de domínio, tem algo errado ali. De controle, tem algo errado ali. Alguma coisa está errada ali. E geralmente vai envolver a questão da sexualidade e também financeira, de dinheiro. Duas coisas vão estar juntas. Quando você vê controle e domínio por parte de alguém, alguma coisa está errada. E geralmente vai envolver esses dois elementos, tanto a questão de abuso sexual quanto de abuso financeiro. Irmãos, que esse texto possa nos ajudar a nós mesmos a crescermos na fé. Ore pelos seus pastores, sirvam junto com seus pastores, continuem nesses afazeres. Com certeza precisamos de ajuda. O ministério pastoral não é simples, é uma dinâmica bem complexa. Continue orando por nós, multiplique as suas orações por nós. Precisamos de oração, precisamos de ajuda, de apoio e poder ser pastores melhores, pastores como Deus quer, mais amorosos, mais generosos, enfim, ser um exemplo melhor para vocês e servindo para a glória de Deus. Nos ajude em oração, para que possamos juntos, como igreja, glorificar o Supremo Pastor que vai voltar. E vai voltar. Ele é o Supremo Pastor. Ele é o exemplo máximo do que devemos ser, todos nós, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor desse